Hey guys, I'm back. Tô de volta e agora para fazer a correção das atividades do livro, tá? Da página 6 até a página 9. Então vamos lá. Na nossa primeira questão aí na página 6, nós temos o seguinte: Look at the photos below in pairs. Discuss what they have in common. Então, olhe para as fotos abaixo e em pares discuta o que elas têm em comum. E aí você pode entrar em contato com alguns dos colegas da sala de vocês e fazer essa discussão através das redes sociais. Mas aí o que é que todas essas imagens têm em comum? Então, all photos are related to news, to interviews. Então, todas essas imagens elas são relacionadas a notícia, noticiário ou a entrevistas, tá certo? Na segunda questão, ainda na página 6, nós temos: According to your opinion, what is the purpose, the objective of the interviews, of the news interviews? Então, de acordo com a sua opinião, qual é o propósito, o objetivo das entrevistas para os noticiários? E essa resposta é particular, tá? Você vai colocar a sua resposta, mas um exemplo de possível resposta é o seguinte: to talk to an individual to gather information or to explain an idea, event or situation. Então, é falar, a ideia da entrevista é falar com um indivíduo, com uma pessoa, para poder reunir informações suficientes para explicar uma ideia, falar sobre um evento ou uma situação, tá? Na terceira questão nós temos are watching and or reading interviews a good way to search for information and learn new things? Então, assistir ou ler, talvez, uma entrevista é uma boa forma de se procurar por informações e aprender coisas novas? Essa é uma pergunta, tá? Então, talk to a classmate about it and justify your points of views. Então, você vai conversar com um colega e vai escrever seu ponto de vista, o que vocês chegaram, que conclusão vocês chegaram, e vocês vão também justificar a ideia de vocês, tá certo? Seguindo com a quarta questão na página 6, nós temos: You will read part of an interview with M. Duchamp when he was the United States Secretary of Education. Então, você lerá partes de uma entrevista com o M. Duchamp quando ele era o secretário de Educação dos Estados Unidos. Então, você vai ler o texto, tá? Na quinta questão, aqui na página 7, nós temos o seguinte: On his first answer, então em sua primeira resposta, M. Duchamp talks about level the playing field for education. What does this expression mean? Choose the right answer. Então, a gente vai ter que marcar a alternativa que tenha o melhor significado para level the playing field. E qual seria o melhor significado para essa expressão? A segunda opção: to make a situation fair for all the people involved in it. Então, level the playing field seria algo como fazer ou tornar a situação justa para todas as pessoas envolvidas nela, tá certo? Na sexta questão nós temos: Read again Deborah Solomon's last question and M. Duchamp's answer to it. Then, find the three verbs that mean to become less in size, amount and value. Então, você vai ter que ler novamente a última pergunta que a Deborah fez para o M, tá? E então você vai ter que encontrar três verbos em inglês que signifiquem to become less in size, amount e value. E que verbos seriam esses? Então, decline, drop e fall. Então, esses três são as respostas possíveis.
Seguindo, na sétima questão, nós vamos ter que fazer algo parecido, tá? The three verbs you found in exercise 6, ok? Os 3 verbos que você encontrou no exercício 6. When meaning to become less in size, amount or value, have the same nouns as collocates, words that work together. Então, elas têm assim, os mesmos substantivos que os acompanham. Então, read the sentences below and identify which nouns collocate with these verbs. Então, leia as frases abaixo e identifique quais os substantivos que acompanham esses verbos. E que substantivos são esses? Então, a gente tem aí o percent, o prices e rate. Então, esses são os 3 substantivos que acompanham os verbos da questão anterior. Na 8ª questão da página 8, nós temos o seguinte. Read the excerpt of an article about education in Brazil. Does Brazil also need to level the playing field for education? Why? Então, a gente vai ler um trecho, tá, de um artigo falando sobre a educação no Brasil e temos uma pergunta. Será que a educação no Brasil ela precisa de um nivelamento, de um ajuste nela para que ela seja mais igualitária? Por quê? E aí uma possível resposta é a seguinte. Yes, because there is a substantial inequality between those students who can afford private schools and those who cannot afford private school, who can afford public. Então, sim, porque tem uma diferença substancial entre os alunos que conseguem, que podem pagar por uma escola privada, uma escola particular, e aqueles que não podem, que têm a única opção de estudar na escola pública, tá? Então, essa é uma possível resposta. A 9ª questão diz o seguinte. In group of 4, discuss the following. Então, em grupos de 4, discuta os seguintes tópicos. Então, A. Do you think Brazil could level the playing field for education by using computers in classroom? Why? Então, você acha que o Brasil ele poderia igualar mais a educação utilizando computadores na sala de aula? Por quê? E aí vocês discutem e colocam as conclusões de vocês, tá? Letra B. How could Brazil drop the disparity rate between private and public schools? Give suggestions. Então, como o Brasil ele pode diminuir a disparidade, a diferença entre as escolas particulares e as escolas públicas. Então, dê sugestões. Então, você vai aí escrever algumas sugestões de ideias para fazer essa diferença diminuir. A 10ª questão diz o seguinte. As you notice the text, the School of Hard Drives is a news interview. Então, como você percebeu, o texto The School of Hard Drives é uma entrevista, tá? Right in the beginning, the interview makes clear the objective of the interview. What is it about? Então, logo no início, o entrevistador ele deixa claro qual é o objetivo da entrevista. E qual é? Você vai colocar The interview is for a special issue or on education and technology. Então, essa entrevista é para um problema especial na educação e tecnologia. Então, esse é o assunto trabalhado na entrevista. 11ª questão. Do the questions asked to reflect the objective started right in the beginning of the interview? Justify your answers. Então, as perguntas feitas, elas refletem o objetivo que foi estabelecido no início da entrevista. E aí você vai ter que justificar a sua resposta. Então, uma possível resposta. Yes, because they are about students having a computer. Why they may be important for education. And why American students haven't been the first one in terms of education any longer. Então, sim, porque eles vão falar sobre
a importância dos alunos terem um computador. Então, o porquê, tá? Pode ser tão importante para a educação deles e como os americanos deixaram de ser o primeiro lugar na educação. Então, essa é uma possível resposta para a questão número 11. Na 12ª questão, nós temos o seguinte. There are 4 principles of interviewing. Então, temos aí 4 princípios para uma entrevista. Letra A. Prepare carefully, familiarizing yourself with as much background as possible. Então, se prepare cuidadosamente, tente se familiarizar com o assunto, tá? E ter um background tão bom quanto possível. Então, você vai ter que ter uma boa base do assunto antes de fazer a entrevista. É interessante. Letra B. Establish a relationship with the source, conducive to obtaining information. Então, você vai ter que estabelecer um relacionamento, tá, com a sua fonte aí para obter as informações. Letra C. Ask information that are relevant to the source and that induce the source to talk. Então, você vai fazer perguntas que são relevantes para a sua fonte, aí, para a pessoa que você está entrevistando também, e perguntas que o induzam a falar, tá? A letra D temos listen and watch attentively. Então, você vai ter que ouvir e observar a pessoa com atenção, é muito importante. E aí temos alguns pontos. Primeiro aqui, which principles can you identify in the interview conducted by Deborah Solomon? Give an example of each one. Então, quais os princípios que você consegue identificar na entrevista conduzida pela Deborah, tá? Deborah Solomon. E você tem que dar exemplos de cada um deles. E aí nós temos, na tela vocês conseguem ver alguns exemplos, tá? Por exemplo, temos um exemplo do item A, que é o seguinte. Have you ever seen the estudy that showed that the only category... Então, ela mostrou aí, ela citou um estudo, então isso já mostra que ela teve um preparo prévio. Então, ela estudou, ela buscou aí material antes de fazer a entrevista. E como exemplo do ponto C, a gente pode pegar qualquer uma das perguntas que ela fez ao entrevistado, tá certo? Na 13ª questão nós temos what kind of information could you gather or learn from the interview with Amy Duckham? Então, que tipo de informação você pode absorver, você pode aprender da entrevista com o Amy? Aí você vai colocar sua resposta pessoal, tá? Dizendo o que você conseguiu aprender, absorver aí dessa entrevista. Então, pessoal, essa foi a nossa correção de hoje. Agora estou disponível para atender vocês no Instagram, tá? Por favor, me enviem as fotos das atividades. É muito importante que todos vocês me enviem essas fotos. Lá também a gente pode tirar qualquer dúvida que tenha restado. Então, se você tiver uma pergunta, manda para mim lá no direct, ok? So, thank you so much, guys. See you next class. Bye.